pessoal, hoje então estamos dando continuidade ao nosso podcast. Hoje vamos falar, vamos iniciar, dar o pontapé inicial na série Como Fazemos. E o nosso primeiro convidado não poderia ser diferente, até porque faz parte dos primeiros elos dessa cadeia de Como Fazemos, é o Rafael Kumer, gerente de agropecuária. Rafael, seja bem-vindo aí ao nosso... se você não é o primeiro convidado, a gente já teve o Mário e o Manolo e a Naila como os precursores aqui, mas assim como dar ao pontapé inicial a essa série, você é o primeiro convidado aí. Então seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Esse novo universo de comunicação que estamos iniciando nesse momento aí. Não, obrigado, Nico. É um prazer aí participar aí e uma honra ser um dos primeiros aí a participar do podcast ou do Sulicast, né? Não é fácil trazer o Rafael, gente, aqui. Hoje eu tive que ele pegar pelos corredores aí, pela orelha e trazer aqui. Rafael, vem pra cá, porque precisamos conversar um pouquinho. Rafael, hoje a gente vai falar um pouquinho um dos diferenciais da empresa, né? Por que nós fazemos diferente. E um desses pilares que a gente entende, eu queria entender um pouquinho mais e que você conseguisse falar para todos os nossos colaboradores, nossos clientes, nossos consumidores, que é a verticalização. Nós somos uma empresa nós nos consideramos verticalizados. Mas assim, o que para uma empresa significa ser verticalizado? Beleza, eu acho que assim, Nico, talvez eu possa comentar um pouco até da minha história na Master, né? Vamos dizer, a Master é uma empresa que tem hoje quase 30 anos e eu estou aqui há mais de 15, né? Então, praticamente, eu estou na última, vamos dizer assim, última metade aí da história da Master, né? Eu pude acompanhar e fazer parte em diferentes momentos, né? Então, vamos dizer, a Master hoje praticamente aí tem 38 mil matrizes, 1 milhão e 100 mil leitões desmamados, e 15 anos atrás a Master tinha 20 mil matrizes ou menos que isso e desmamado menos da metade, né? Então assim, eu pude acompanhar toda essa história e assim, o fato da empresa ser verticalizada, né? Que assim, na definição, né? Ela praticamente possui controle de todas as fases de produção, né? Da empresa. Eu acho que isso é um dos fatores, né? Que permitiu vamos dizer, a empresa crescer, expandir e observando a eficiência em vários, vamos dizer assim, aspectos da produção, né? Então, acho que assim, o fato o termo verticalizada, né? Então, a empresa possui o controle das fases de produção e isso permitiu a empresa, né, ser eficiente e vamos dizer assim, tá aí hoje cada vez mais firme e forte aí nesse mercado desafiador, né? Uma das coisas que eu quero conversar contigo hoje, mas antes disso aí, é falar, obviamente, existem N modelos, né? Existem empresas, a gente até, não é só no Brasil, existem empresas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, o Rafael, para quem não sabe, trabalhou anos nos Estados Unidos. Existem empresas que são 100% verticalizadas. Existem empresas que têm um mix entre verticalização, de controle de produção, e outra parte eles terceirizam, né? Fazem compras ou adquirem ou têm parcerias. E existem empresas americanas, né? Eu estou dando exemplo americano, mas existem no Brasil também empresas que são 100% dependentes de terceiros. Ou seja, eles fazem só a administração do negócio. Obviamente que existem as vantagens e desvantagens. Nós entendemos, né? Obviamente, a empresa entende que a verticalização ela traz mais benefícios do que pontos negativos, né? Ou seja, ela tem mais pontos fortes e oportunidades do que ameaças e pontos negativos. Como que você vê isso aí, Rafael? Porque quais são como que a gente consegue mensurar essas vantagens da verticalização? Bom, talvez assim, um dos principais pontos que eu vejo na prática, e isso também é um pouco da gestão da Master muito profissionalizada, né? A gente consegue enxergar... Apesar de ser familiar, profissionalizado. A gente tem, assim, hoje são 8 grandes de produção. Então, a gente consegue enxergar
o custo de produção por granja, desde o sêmen que vai entrar na granja, aí o custo do leitão desmamado, aí esse leitão vai para os parceiros, né, sítio 2, sítio 3, até o abate, a gente consegue enxergar esse custo de produção por pirâmide ou por granja. Então, na hora de a gente fazer alguma avaliação, tipo, qual é a genética que a gente vai utilizar? Se eu utilizei um programa nutricional diferente numa pirâmide, se eu utilizei um programa de vacina ou sanitário numa pirâmide, eu consigo enxergar o quanto que é eficiente a nível de custo de uma ponta até a outra, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos principais, assim, é a gente poder ter a informação para a gestão, além da parte técnica, também da parte econômica. O outro ponto, claro, né? Aí a gente tendo vamos dizer, o exemplo, né, da definição genética, das centrais de sêmen, da fábrica de ração, né, da parte da nutrição. A gente pode fazer trabalhos, né, a gente tem uma estrutura nossa de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, pensando no nosso sistema. Então, daqui a pouco a gente pode, né, optar por um programa A, B ou C de nutrição, de genética e sanidade, baseado no nosso desempenho. E aí, tendo essas unidades, esse sistema verticalizado, é mais fácil, talvez, de mexer, né, alguma estrutura para ser mais eficiente, né? Tá, a gente vê assim, vou pegar esse gancho que tu falou, a gente obviamente está falando dessa parte mais de campo, só que a gente entende que todo esse mecanismo, né, essa engrenagem, leva até o produto final. Então, assim, se a gente conseguisse, até de uma forma mais ilustrativa e lúdica para quem está nos vendo, então, assim, vamos tentar fazer o caminho inverso, né? Então, produto consumidor final. Eu cheguei lá com esse produto no consumidor final. Esse produto aqui, ele recebeu, ele veio de uma unidade fabril nossa, que é 100% operacionalizada por nós. Ele teve a logística 100% assim, trabalhada dentro de casa. E daí, me ajude a contextualizar. O que mais para trás que tem que estar em todo o domínio nosso? Vamos dar um exemplo, né? Nós vamos exportar carne suína para o Japão. O Japão exige que a raça seja Duroc, né? Um exemplo. A gente pode colocar na nossa central de sêmen o macho da linha Duroc. O Japão exige que na nutrição tenha o produto A ou B. A gente pode, na nossa fábrica de ração, colocar o produto A ou B. O Japão exige que o corte seja o suíno desse tamanho, ou esse padrão. A gente pode trabalhar isso nas granjas para chegar nesse padrão. Então, assim, permite uma flexibilidade, né, na cadeia e, ao mesmo tempo, a gente consegue medir o custo, o desempenho técnico, né, nessas mudanças, né, nessa cadeia, né. Além do que, né, nos dá uma garantia de rastreabilidade, né, na produção. Então, assim, a gente sabe o que nós estamos colocando na ração, nível de vacina, de medicamento, de genética, assim, nos dá uma segurança para toda a cadeia, né, tendo as fases sob controle da empresa, né? Ou seja, então, assim, vamos dizer assim, eu não conheço o processo. Então, eu posso garantir que aquele produto final que está chegando, seja para mercado interno ou externo, todas as fases de produção, nutrição, logística, as granjas, que são as unidades de produção de animais, todas são de domínio nosso. A gente não hoje, né, pela essa verticalização, não compra nada de terceiros, a não ser as matérias-primas, né? Fora isso, está toda essa cadeia gerenciada e administrada pela empresa. E isso, imagino que seja o X da questão, né? Sim, é um diferencial. E também, assim, Nico, o fato da Master ser uma empresa só de suinocultura, né, nos permite talvez algumas vantagens, né? Quando a gente pensa assim, o nosso sanitarista é só de suinocultura, o nosso nutricionista é só de suinocultura, o nosso sistema de compras, ele vai comprar matéria-prima pensando na suinocultura. A nossa equipe de engenharia, ele vai pensar em modelos construtivos para a suinocultura. Então, assim, eu acho que também esse foco nosso na suinocultura também é uma outra vantagem do sistema verticalizado, né? É um know-how, né? E para muita gente que não sabe, nós temos a Sulita, que é a marca nossa do consumidor final. Ela é uma, assim, ela tem cerca de 12 anos.
Só que a Master, como você falou no início da nossa conversa, tem 30 anos. Então o nosso know-how de produção vem muito antes do know-how de processamento. E que eu acho, a gente já teve uma conversa outro dia com o Mário, que assim, um dos grandes pilares da empresa é quanto maior é a raiz que ela possui. E eu imagino, e tu pode falar melhor que eu, que a agropecuária, a produção, é o que sustenta toda essa árvore que nós estamos, né, assim, que vem crescendo e que vem trilhando esse caminho nesse novo formato de negócio, né? Eu acho que concordo assim, Nico, também conhecendo um pouco da suinocultura um pouco fora do Brasil, assim, eu vejo que a Master tem esse diferencial da eficiência, né, do know-how, e o fato também de ter vamos dizer, o sistema verticalizado, tem um conhecimento adquirido, um menor custo de produção. Também assim, um destaque muito grande para o sistema de parcerias. Então, assim, nós temos hoje mais de 300 parceiros integrados que são, né, extremamente assim, fiéis ao sistema, eficientes, profissionais, buscam sempre a melhoria, né, da produção. Fora uma inclusão social, né? Então, assim, que fazem... Ter o produtor no campo, né? Que é o lugar de origem dele, que ele sabe fazer, né? Então, assim, fazem parte do sistema, né? Então, hoje, né, nós temos produção. A Master tem as granjas próprias, são da empresa, né? De produção de leitão. Tem as centrais de sêmen, que é da empresa também. Tem as fábricas de ração, que pertencem à empresa. E aí, no sistema de creche e terminação, são parceiros integrados, né? Então, esses parceiros, assim, para nós, é um grande diferencial competitivo para a empresa, né? Eu acho que assim, afirmar categoricamente que nós somos a única empresa 100% verticalizada talvez seja um pouco de exagero, mas certamente nós somos uma das mais verticalizadas, não só do Brasil como do mundo, né? Sim. E como tu falaste antes, o fato também de ter a marca Sulita aí um pouco mais nova que a Master, né? Mas tem uns 12 anos a Sulita e a indústria, né? Era um outro pilar que faltava na empresa, né? Então acho que isso, né, é mais vamos dizer assim, mais um passinho aí para verticalizar até o final, né? É isso aí. Bom, fugindo até para a gente ir pros finalmente aqui, Rafael, hoje estamos agora praticamente em julho, iniciamos julho, né? Eu sei que tu teve resultados, a agropecuária teve resultados bem positivos no primeiro semestre, né? Até porque a gente teve vários investimentos nos últimos 2 anos de melhoramento das unidades onde que se produz os leitões e também na terminação, até porque a gente vive em constante melhoria, né? Nisso aí. Mas assim, quais são as tuas perspectivas aí para o segundo semestre com relação à produção, ao mercado, ao negócio suíno? Então, assim, Nico, eu acho que assim, o ano de 2022 foi bastante desafiador para toda a cadeia, né, da suinocultura. O 23 também ainda está sendo, né, assim, nos últimos, talvez falar aí, 30 a 45 dias, né, com a baixa dos grãos, nos mostra assim, um horizonte um pouco mais limpo, né, para o segundo semestre. Então, assim, nosso custo de produção ele vai, assim, certamente baixar aí de 20% a 30%. A gente espera aí mais ou menos num médio e longo prazo, né? Então, em relação ao ano passado. Em termos de produtividade e produção, nós estamos, assim, de uma maneira geral, acima das metas para esse ano, de leitão desmamado, de conversão alimentar. As granjas vêm num resultado assim, bom de produção. A gente vai produzir aí, provavelmente aí 5%, 6% a mais de leitão do que o ano passado, se nós seguindo nessa mesma tendência. Veja assim, um dos diferenciais, né, a nossa equipe de produção em geral, assim, de agropecuária, muito forte, muito comprometida, pessoas assim experientes que entendem os movimentos. Então, ano passado é um movimento difícil, um movimento de mercado e redução de custo, né? Esse ano nós estamos
num movimento um pouco maior de produtividade, de redução de conversão alimentar. Então, assim, vejo um segundo semestre com certeza bem melhor do que o segundo semestre do ano passado. Melhor também que o primeiro semestre desse ano, que normalmente o segundo semestre é um pouco melhor, né? Então, assim, em termos de agropecuária, a gente vai fechar um ano bom aí, em relação a meta, orçamento, né? E estamos enxergando aí um custo já para o primeiro semestre de 2024, talvez aí abaixo aí uns 20%, aí um pouquinho mais talvez, em relação ao ano passado, né? Então, que vai dar um pouco mais de competitividade aí para o nosso suíno aí para 2024. Então, assim, em resumo, diríamos que no segundo semestre de ré nem para dar impulso, né? O Rafael, ontem estava em reunião, falou que os números dele estão garantidos para o segundo semestre, né? Vai ser fácil, né, Rafael? Não, eu falei que estão garantidos, mas não vai ser fácil, né? Então, tá bom. Rafael, eu queria te agradecer a presença aqui. Certamente nós vamos ter outras oportunidades para estar conversando de outros assuntos e passar para todo mundo, todos os interessados, aí um pouquinho mais da história, do como nós fazemos e os diferenciais que nós temos. Antemão, queria te agradecer aqui pela parceria. Tem uma aguinha aqui dentro, mas é um brindezinho que a gente, com todo carinho, uma caneca para você aí, tá? E nós vamos para o comerciais. Segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a herança gastronômica dentro dos valores do homem do campo. Tá joia? Fique aí conosco. Nada como chegar em casa, depois de um dia agitado, e poder preparar uma refeição prática e deliciosa. Claro que só pode ser com Sulita, vou te mostrar por quê. Produtos práticos, porcionados, saudáveis, com cortes selecionados e saborosos. Por isso que eu sempre tenho em casa os produtos Sulita. Experimente e seja fã você também. Carne suína é Sulita. E estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco, e nesse bloco a gente vai falar com o Arthur Brandalize Neto. Obrigado, Arthur, pela sua presença. Queria agradecer de antemão o seu tempo e dispendo aqui junto conosco. Obrigado, vamos falar sobre a Master. É isso aí. Nesse bloco aqui, Arthur, eu queria falar um pouquinho, a gente que agora estamos tentando inovar um pouco com a comunicação da empresa, né, do endomarketing, tanto para as pessoas, para os colaboradores da empresa, bem também como todas as pessoas que têm interesse para conhecer um pouquinho a nossa empresa e saber os diferenciais, né? Por que eu viro fã da Master e da Sulita, e por que tem esses diferenciais? O que diferencia ela das outras empresas? E uma das coisas, a gente tem um propósito muito forte, né? Que é alimentar pessoas com os valores do campo. E o Arthur aqui hoje está para falar um pouquinho disso aí, né, Arthur? Um pouco desses valores, né? Essa essência que construía a marca, que também vem um pouquinho junto também com... A gente conversou outro dia com o Mário, que é o fundador aqui. É uma pessoa que veio do campo, né? Que está junto com os valores. E um dos valores do campo que a gente gostaria de discutir hoje aqui, conversar um pouco, trocar essa ideia, até porque o Sulicast até é para isso, né? É sobre essa herança... Primeiro valor, a herança culinária. O que te remete isso, Arthur? O que vem primeiro na tua cabeça quando a gente fala herança culinária? A Master, né, como a Sulita, né, ela nasceu no berço das grandes agroindústrias, né? Então Santa Catarina, em especial meio oeste de Santa Catarina, é onde nasceram as grandes agroindústrias. Então existe uma tradição, né, em produzir suínos, existe uma tradição de produzir embutidos, né? Então, uma empresa, ela é como uma pessoa. Uma pessoa tem o seu pai, o seu avô, os seus bisavós, né? E a Master é feita por pessoas, né? Então, essa região aqui do interior de Santa Catarina, do meio oeste, foi povoada por imigrantes, especialmente imigrantes italianos. E esses imigrantes italianos trouxeram lá da Itália a tradição gastronômica, e a tradição gastronômica envolve várias coisas. Uma delas é o vinho, né? Então, assim, a uva, o vinho veio dos imigrantes, e junto a isso, a carne suína veio junto com eles. Então, vamos dizer, o produto que a Master tem hoje, que chega ao consumidor com a marca Sulita, ela vem dos seus antepassados, e
que vieram lá da Itália. Então toda essa herança que a gente chama, essa herança gastronômica, né, hoje chega num produto embutido, bem feito, temperado, ele tem uma história, né? E a Master não começou do zero. Então isso veio diretamente da Itália. Então essa tradição realmente de trabalhar com a carne suína, de trabalhar os embutidos, então isso veio de avô para pai, para filho, e hoje a gente distribui em grande escala através da indústria, né? Então esses valores, esse mesmo jeitão, né, que essas pessoas trouxeram dos seus antepassados, hoje a Master tenta resgatar isso e respeitar isso e produzir de forma industrial através da marca Sulita. Arthur, não querendo sair um pouco do contexto, mas deixa eu te contar uma história que eu não tinha contado para o Arthur nem em off aqui. Eu tive a oportunidade, a gente falando muito dessas questões dos descendentes italianos, nós também tínhamos algumas, que são a sua grande maioria italianos, mas tivemos alemães, austríacos e alguns outros povos também. Aqui na cidade vizinha também teve alguns árabes que também vieram, mas a grande maioria, vamos dizer assim, mais da metade é italiano. E vieram na época de 1800, deixa eu ver, se é 1890, 1870. A migração começou nessa época. E eu acabei indo esse ano, eu fiz uma pesquisa, fui visitar as cidades de onde que tiveram origem, porque um fundador nosso aqui, que é o Mário Facin, ele é bisneto de italianos, né? E é bacana a gente saber essa origem nossa. E fui visitar, a gente fez uma pesquisa e foi visitar, inclusive a mulher do Mário também é Brandalise. Sim. E Brandalise veio de uma cidade chamada Arce, lá da Itália. E a gente foi visitar essa cidade. E é uma cidade pequena, ainda hoje com 2.400 e poucos habitantes. Imagina naquela época, com 400 e poucos habitantes. Então, assim, por que eu estou contando essa história? Você vê que é bacana a gente saber de onde que a gente veio, até para a gente saber para onde vai. Exatamente. E saber que a gente veio de uma terra que era difícil na época. Você imagina naquela época, não tinha comunicação, não tinha informação nenhuma, como imagina as pessoas que nascem hoje já vivem na era da informação. E eu pude estar lá, ainda hoje é complicado isso lá, sabe? E eles têm que vir para uma região que eles não tinham conhecimento, não tinham ideia mínima de como que era, né? Veio aqui para nossa região que é montanhosa, difícil de plantar, difícil de colher. A gente brinca aqui que a gente planta a tiro e colhe a laço, porque é tanto morro aqui que é complicado. E mesmo assim conseguir transformar através não só dessa herança culinária, mas também a herança do trabalho, do empreendedorismo, da confiança, do desbravamento, cara, isso é uma história fantástica, sabe? E a empresa Master Sulita, por seu fundador ter essa história misturada com essa herança, com a história dos colonizadores, muito se vê na Master de hoje, apesar dela ser uma empresa altamente profissionalizada, muito do jeito antigo, sabe, de se fazer, assim, da cultura, do bem-querer, do cuidado, do apego, né? Tu não consegue enxergar isso também, Arthur? Sim. Eu trabalho já há 20 anos, né, cuidando da marca da Master, né? E desde o início a gente sempre foi pautado nesses valores da gente do campo, né? Então é uma empresa que nasce no agro, né? Então essas famílias que estão no campo, elas ainda representam muito da empresa. Muitos filhos dessas famílias do campo se formaram e hoje trabalham no administrativo da empresa. Então, assim, esse comportamento, essa coisa que você diz, assim, todo esse esforço, toda essa força de trabalho, o empreendedorismo, esse cuidado, essa simplicidade, vamos dizer, que essas pessoas têm, hoje a Master também transpira esses valores, porque ela foi feita por essas pessoas, né? E agora sim a empresa já está caminhando para os seus 30 anos, né? E a gente está construindo essas revistas, cada uma delas em cima de um desses valores, até para a gente conseguir que isso realmente esteja escrito e continuado dentro da empresa, né? Realmente os valores da gente do campo fazem parte do DNA da Master. E Arthur, quantas vezes, não sei você, mas nós somos mais ou menos da mesma idade, né? Não precisamos falar aqui para todo mundo o quão antigos também somos, mas muito tempo, eu na minha infância saía daqui de Videira e ia para Eumerê, que é onde teve o epicentro da família Facin.
para, às vezes, abater um leitão, juntar a família, fazer um salame, fazer uma chimia que ia durar 1-2 meses, né? Imagino que você também tenha participado de alguma dessas confraternizações. Sim, eu gosto muito. Eu assim, quanto mais pro interior for, eu mais apaixonado fico, né? Inclusive eu moro no interior, né? Eu morei muito tempo fora, assim, mas eu nunca perdi o jeito, né? Do coisa. Dizem que a gente sai da colônia, mas a colônia não sai da gente, né? Então, assim, eu acho uma coisa muito bonita, realmente, toda essa tradição, todos esses valores que a gente do campo tem, toda essa força, toda essa vamos dizer, essa dificuldade que eles passaram, hoje em dia nos trouxe muita resiliência para lidar com as situações da vida, né? E a gente vê isso na postura que a empresa tem perante as suas dificuldades, os seus desafios. Ela busca muito essa força nesses valores que alicerçaram essa empresa, né? Então, assim, a Master pode crescer, ela pode virar uma empresa do mundo, né? Mas a gente quer muito manter esses valores como a raiz e o código de ética da empresa também. E outra coisa que eu falo, Arthur, também aqui, e queria dividir contigo, é que assim, nós somos uma empresa extremamente profissionalizada e cada vez busca essa profissionalização cada vez mais. Mas a essência da gente é familiar. E até pouco tempo atrás se via muito um desconforto no meio econômico quando você falava que a empresa era familiar. Se valorizava muito as empresas assim, SA, né, que eram de todos e todo mundo. E eu não sei se tu percebeu, eu tenho notado que meio que se inverteu esse polo. Sim. Que hoje as empresas familiares com uma administração profissionalizada são mais valorizadas que as empresas SA, até porque existem valores, existem propósitos que muito se perdeu nessas outras empresas. Hoje você vê uma tendência assim, tipo assim, até de uma procura por produtos mais artesanais, né? Como tinha uma cerveja antigamente só tinha Skol, Antártica, etc, né? Hoje em dia você encontra cervejas feitas no porão e são muito mais valorizadas, né? Então, assim, é um desafio para uma empresa crescer e não perder o seu jeito de fazer as coisas, né? Quando a gente fala de herança gastronômica, né, nós estamos fazendo que nós estamos traduzindo ou trazendo desde lá da Itália, de todos os antepassados, manter esse jeito de fazer o produto, né? Para que quem possa estar adquirindo um produto da Sulita que esteja lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele ainda consiga pegar um produto e saborear ele e sentir um pouquinho dessa coisa artesanal mesmo, né? Então, assim, eu acho que assim, a herança gastronômica que esses italianos fizeram e que a Master está conseguindo transferir para os seus produtos através da marca Sulita tem muito valor no mercado. Quem conhece um produto que é feito numa região que tem tradição na agroindústria, como essa Santa Catarina, né? Então você vai lá num lugar distante, você vai comprar um produto Sulita, mas sabe que ele tem origem. E essa origem não é simplesmente todo cuidado com alimentação, segurança alimentar. Não, ele tem origem de quem tem tradição no assunto. Né? Então esse cheirinho, esse gostinho, essa coisa é uma coisa que a Master sempre procurou manter e refletir isso nos produtos da Sulita. Isso que eu ia falar, ele norteia muito no que as tomadas de decisões de produção nossa. Então você vê que muitas empresas usam a palavra que tem produtos defumados, só que poucas têm o defumado natural, usam a lenha, né? O método antigo de fazer. Muitas usam o sabor artificial, é um líquido que se põe. Outra forma é usar temperos naturais. O que é um tempero natural? É uma erva natural mesmo. Não é seca, não é artificial, não é um flavorizante. Sim. E isso, todos os produtos nossos têm essa característica, né? Sim. Tem essa característica porque são feitos dessa forma. E muito se fala quando você vai comer num restaurante de remeter quando você está comendo um produto e aquilo te gera um conforto, né? A gente fala muito da palavra conforto. É comida conforto. Porque ela te remete muito às suas origens, né? Porque, querendo ou não, a gente está ainda ligado com o nosso... Por mais que não foi de forma física, muitas pessoas não tiveram contato com os imigrantes, essas coisas, traz naturalmente e hierarquicamente essa memória degustativa. Memória afetiva até, né? Também, principalmente afetiva, né? Uhum. Eu acho que esse é um das grandes
questões que a Sulita tem de diferencial. Bacana, Arthur, queria te agradecer aqui por essa... Fala assim, a gente brinca que quando o Arthur vem aqui, ele sempre dá uma aula pra gente da maneira de pensar, agir. Para quem não sabe, Arthur também é um dos responsáveis pela gestão de marca da empresa. E dizer que a porta está sempre aberta para ti. Certamente nós vamos estar falando de outros assuntos aí que vão demandar o seu conhecimento, e me permita te chamar sempre que for preciso. Legal, Nico. Agora a gente está encaminhando para os 30 anos da empresa, né? Então a gente vai ter uma longa jornada para desbravar esses valores dessa gente do campo e trazer isso para que isso realmente fique cada vez mais presente no dia a dia da Master. Muito obrigado e estou sempre à disposição. É isso aí. Gente, um grande abraço e até o próximo episódio.